A paz do Senhor, meu irmão. Eu e minha esposa, vamos louvar o Senhor com o hino de número 303 da nossa harpa cristã, intitulado Precisamos de Jesus. Quando o sol brilha em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus para obter perdão, plena salvação. Tu precisas de Jesus para caminhar firme sem errar. Tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Mesmo havendo paz, calma, muito verás. Tu precisas de Jesus. Na perseguição, na tribulação, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Quando a morte entra em teu próprio lar, tu precisas de Jesus. Ante o tribunal, decisão final, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Aleluia! Glória a Jesus. Querido Deus, Pai justo e santo, meu Pai, diante de Ti estou, Senhor. Vem ajudar-me, Senhor, a fazer essa gravação. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, o tema de nossa mensagem é este: cuidado com Jesus me disse. Cuidado com os Jesus me disse, entre aspas. Entendeu? Cuidado com os Jesus me disse. Na internet, no YouTube, você encontra muitas mensagens, muitos vídeos de cristão dizendo: Jesus me disse. Aí começa a relatar, dando testemunho do que Jesus lhe disse. Para essas pessoas, a mensagem bíblica para essas pessoas não é mais a palavra de Deus, este livro sagrado. Não é. É a visão que ele teve. É o sonho que ele teve. Não é mais a palavra de Deus. Não é mais a palavra de Deus. É
o arrebatamento de sentido que ele teve, a profecia que ele ouviu, o sonho que ele teve, a visão, e etc, e etc. Então o tema é este: cuidado com os Jesus me disse. YouTube está repleto desses vídeos. Jesus me disse. Aí começa a falar o que Jesus disse. Agora vamos ouvir o que Deus nos disse. Não o que Deus nos disse, o que Deus nos diz. Ou Jesus nos diz corretamente. Romanos 15:4. Ouçamos. Porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Para quê? Pela palavra, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. O que Deus disse e diz para nós é diferente. Está aqui. Vou repetir. Porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Aleluia. A regra de fé doutrinária da igreja, Deus deixou, foi a sua palavra escrita e mais nada, nada. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Neste versículo que eu acabei de ler, aí Paulo está pelo Espírito Santo dizendo que a palavra de Deus a palavra de Deus é preparada para ensinar, preparar o homem em tudo, ficar perfeitamente instruído para o céu, para a obra e para a morar do céu. É a palavra escrita. Não é sonhos, não é arrebatamento de sentido, não é profecias nas igrejas pentecostais que a gente ouve, não é sonho, não é revelação, nada disso. Você lendo Atos capítulo 2, versículo 17 até o 21, você encontra ali Pedro, pelo Espírito Santo, desculpa, Pedro, apóstolo Pedro, pelo Espírito Santo de Deus, dizendo que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Moços, jovens, velhos, profetizariam, teriam sonho, visões, revelações, tudo isso. Mas você não encontra nenhuma vez o apóstolo dizendo que essa promessa, essas manifestações espirituais ficariam como regra de fé doutrinária para a igreja. Como regra de fé doutrinária negativo. Para a regra doutrinária de fé da igreja, está escrito aqui. Cuidado com os Jesus me disse. Aí começa a falar, dizer o que foi que ele viu, o que Jesus disse a ele. Aleluia.
Eu vou apresentar somente 4 exemplos desses Jesus me disse. Existem muitos. Eu não vou falar outros porque o tempo não dá, mas são muitos que a gente encontra no YouTube, na internet. Mas o tempo é curto, não dá para a gente falar em mais. Vou apresentar só 4. Esses 4 são suficientes. Glória a Jesus. Para essas pessoas, repito o que já falei, para essas pessoas, como Jesus me disse, a Bíblia para essas pessoas é a sua revelação, é a profecia, é o seu arrebatamento de sentido, é os seus sonhos. Mas para mim, para você, para o verdadeiro cristão, Jesus me disse isso aqui, olha, é o que está escrito aqui. O que Jesus disse a mim e você está aqui. Aleluia. Estamos numa limiar do arrebatamento da igreja. Então teriam que surgir todas essas heresias. Estamos avisados. Estamos avisados. Não deixemos ser levados por essas tolices. Aí você diz, mas pastor, será que Jesus não fala não por meio do arrebatamento de sentido, profecias na igreja, sonhos, revelações? Fala sim, fala. Só que ele não deixou nada dessas coisas como regra de fé doutrinária para você seguir, pôr em prática. Não. Você e eu devemos pôr em prática o que está escrito aqui, olha. Só isso. Eu olhando, fazendo minhas pesquisas nas redes sociais, no YouTube, com especialidade, encontrei um vídeo. Jesus me disse, dizendo, só 3 igrejas subirão no arrebatamento. Fulana, fulana e fulana. Só 3 igrejas subirão no arrebatamento. Aleluia. Primeiro, Jesus só tem uma igreja. Certo? Jesus não tem 1, 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 6, nem 7, nem mais igreja. Ele só tem uma. Mateus 16, 18. Pois também tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja que ele tem é uma só. Mundialmente só tem uma igreja, que essa igreja é o seu corpo místico e simbólico. É a sua noiva. Aleluia. Além disso, Jesus não salva ninguém por temas, por placa de igreja. Por placa, Assembleia, Batista, Presbiteriano, etc, etc. Ele não salva por placa. Aleluia. Ele salva, vem buscar aqueles que são inteiramente dele. 1 Coríntios 15, 23. E aquele que vive em santificação. Hebreus 12, 14.
Nos dias primitivos não existia placa de igreja. Era a igreja que estava em outra cidade, a igreja que estava em outra cidade, tudo igreja. Placa, título nenhum não existia. Então essa história aqui, ele só vai buscar 3 igrejas, fulana, beltrana, ciclana, heresia. Cuidado com isso. Jesus me disse. Tenhamos cuidados. Estamos nos dias do arrebatamento da igreja. Não vamos se deixar ser levado e enganado, levado por essas coisas. Aleluia. Na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus, não tem igreja batista, não tem igreja assembleia, não tem igreja presbiteriana, não tem igreja adventista, não tem igreja sabatista, não tem igreja congregacional, não tem igreja, título de igreja nenhuma. Tem a igreja. 110 vezes no Novo Testamento a palavra igreja. Você vê placa de nenhuma, título de nenhuma, não existe. 110 vezes a palavra igreja. E vem buscar a igreja fiel. São aqueles que realmente têm levado uma vida fiel ao Senhor, vida de santificação, que pertence inteiramente a Cristo. Hebreus 12, 14, 1 Coríntios 15, 23. Cuidado como Jesus me diz, cuidado. Aleluia. Outro diz, outro vídeo que eu encontrei. Jesus me disse: quem praticar esses 3 pecados não será arrebatado. O crente que praticar esses 3 pecados, aí tem os pecados quais são, não serão arrebatados. Só 3 pecados? Só esses 3? Quer dizer que outros tipos de pecado, o cristão que praticar, são perdoados, sem pedir perdão, sem nada. Praticou, Deus não leva em consideração que é pecado, não. Só os 3 que é pecado. Mas está lá na internet, no YouTube. Jesus me disse: quem cometer esses 3 pecados não será arrebatado. É muita heresia, meu irmão. É muita heresia. Agora, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, escute bem. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10, ali existe 11 pecados. 10 e 1 mais 11. 11 pecados. O apóstolo, pelo Espírito Santo, dizendo: quem comete esses pecados não herdarão o reino do céu. Tem 11. Não só é 3, não. Aleluia. No livro de Gálatas, capítulo 5, preste bem atenção, versículo 19 ao 21, ali você encontra 16 pecados. 16. O apóstolo dizendo que quem comete esses pecados não entrarão no reino do céu. Em 1 Coríntios 6 e 11 e 10, 11 pecados. Em Gálatas 5, 19 ao 21, 16 pecados.
Mas o Jesus me disse, diz assim, Jesus me disse, quem cometer esses 3 pecados não herdará o reino do céu. Precisamos andar de olhos abertos. Porque existe muitos crentes que é levado por essas meninices. Não estudam a Bíblia. Quando chegam no culto, não prestam atenção à mensagem. Leva seu celular para estar filmando o culto. Não vai adorar o Senhor. É isso. Não estudam a Bíblia. Aí fica sendo levado por essas meninices. Cuidado com Jesus me disse. A regra de fé doutrinária da igreja é a palavra de Deus escrita. Romanos 15:4 e 2 Timóteo 3:16 e 17. Existem outros versículos, mas esses 2 aí é o básico, são os principais. Glória a Jesus. Terceiro, está escrito lá no vídeo. Jesus me disse, este é o último ano. Este é o último ano. Eu creio sim que o ano do arrebatamento da igreja, meu Jesus pode tranquilamente revelar. Pode tranquilamente revelar. Aleluia. Não a todos. Mas revelar a um ou a outro, a quem ele quiser revelar, ele revela. Eu creio assim. Sabe por que eu creio? Porque ele não vedou, ele não ocultou o ano, o mês, a semana, a igreja. Ele ocultou o dia e a hora. Ele ocultou o dia e a hora. Mas você não encontra em passagem alguma da Bíblia Deus deixando clarear, manifestar que você podemos revelar ao público o ano do arrebatamento da igreja. Eu creio que ele poderá e pode revelar, como já falei. Mas você não encontra essa liberdade aberta no Novo Testamento, dizendo que eu e você podemos revelar ao público o ano do arrebatamento da igreja. Porque em Atos 1, veja em Atos o que foi Jesus falou. Ou seja, não foi Jesus, os anjos. Não foi Jesus mesmo. Foi Jesus. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Escute a resposta de Jesus. E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos
ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, essa história que Jesus me disse que este é o último ano, não devemos levar isso em consideração. Aceitar. Poderá ser, porque nós sabemos que a última geração, a geração da figueira, não falta menos de 3 anos para ela se findar. Você encontra essa passagem em Mateus 24, 34, Marcos 13, 30 e Lucas 21, 32. A geração da figueira. Jesus disse: não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Sabemos que é 80 anos. Está faltando 2 anos e meses para concluir, completar a geração da figueira, 80 anos. Há 80 anos da independência de Israel. Nesse período, daqui para lá, Jesus está tirando sua igreja. Aí é correto, porque está escrito na sua palavra. Mas ele deixou escrito o ano. Então não é correto. Este ano é o último, não é correto nós falar isso e ensinar. Poderá ser, mas não temos apoio bíblico para isso. Cuidado com o Jesus me disse. Cuidado com o Jesus me disse. Aleluia. Outro vídeo que eu encontrei. Jesus disse: só 93% subirão no arrebatamento da igreja. Isso é muita tolice. Jesus me disse: só 93%, só 7%, ou seja, só 93%, os 93% ficarão. Não é subirão, desculpa, ficarão. Só 7% subirá. 93% ficarão. Eu não estou bem certo, foi 93% ou foi mais um pouco? Foi na faixa de 90%. Ficarão. Aleluia. Precisamos ter cuidado. Porque você lendo Mateus 25, 1 a 13, aquela passagem que fala sobre a parábola das 10 virgens, que alguns pregadores dizem que não tem nada a ver com a igreja, é porque não conhece a Bíblia. Mas Paulo fala em 2 Coríntios 11, 1 e 2, que as virgens é a igreja. Tem a ver, porque virgem é a igreja. Israel era considerado uma virgem do Senhor, porque já prefigurava a igreja. E Paulo fala em 2 Coríntios 11, 1 e 2, que a igreja é uma virgem do Senhor. Nós olhamos naquela parábola, 50% ficará e 50% subirá. Você olhando Mateus 24, 40 a 41, Mateus 24, 40 a 41, Lucas 17, 34 a 36, você vai encontrar ali Jesus falando que um sobe, um está no campo, 2, um vai e outro fica. 2 numa cama, sobe um, outro fica. 2 no moinho, sobe um, outro fica. Sobe uma, a outra fica. Tudo aí mostrando 50%.
Aí é bíblico, não tem engano. Nós vemos isso na pessoa dos profetas do Antigo Testamento. Elias e Eliseu. Subiu Elias, Eliseu ficou. Tudo 50%. Mas só 5, ou 3 ou 7% subirá? Aleluia! Vamos ter cuidado, meu irmão, com esses. Jesus me disse. Aleluia! Quando acontece, Jesus me disse, mas aquilo que Jesus disse a ele, por meio dessa revelação, consta na palavra, tudo bem, devemos aceitar. Mas quando não tem prova por este livro, isso aqui é pedra de toque. É deixar passar. Aleluia. Existem muitas outras, Jesus me disse, que o tempo não dá. Chegou o fim da nossa mensagem, não dá para nós estar explicando mais e mais coisas. Mas uma coisa eu digo a você, meu irmão, e a você, minha irmã, tenhamos cuidado com essas falsas manifestações que aparentam ser de Deus, no entanto não é. Aparenta ser real, no entanto não são. A única coisa que Deus deixou que nós temos que seguir pelo que ela diz é a palavra dele escrita. É aqui. Aleluia. Graças a Deus. Estamos vivendo no limiar do arrebatamento da igreja. Quem estiver preparado, se prepare mais. Quem vive em oração, ore mais. Quem vive louvando ao Senhor de coração, louve mais. Quem vive alegre, se alegre mais. Quem estuda a Bíblia, estude mais. Quem ama seus irmãos, ame mais. Fazer isto agora, porque talvez daqui a uma hora não tenhamos mais oportunidade para isso. Cuidado com os Jesus me disse. Tá cheio, agora é assim. Não estou mais considerando a palavra escrita, não, a palavra de Deus, não. São os seus sonhos, revelações, visões, arrebatamentos sentidos. A palavra de Deus vale para essas pessoas, não tem valor de nada. Tenhamos cuidado. Aleluia. Não sei se ainda postrarei outro vídeo. Estamos aguardando o ressoar da última trombeta. Estamos aguardando. Amém.